rápido, lento, eu sinto acalanto, no passo, compasso, pranto, do vento livre do canto. Corre rápido, lento, eu sinto acalanto, no passo, compasso, pranto, no vento livre do canto. La 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 Toda a trajetória dos monges é anterior ao conflito, né? O primeiro é o João Maria, que é uma legenda, né? A figura de João Maria no Planalto, pela tradição cabocla, era uma única pessoa, João Maria, né? Que os sertanejos até hoje chamam de São João Maria. O João Maria, ele tem fama de profeta, porque ele prevê determinadas coisas que a população sertaneja vai apenas confirmar, né? Existe a ideia do gafanhoto de ferro que comia todo o mato, né? Que são as serrarias que vão aparecer sobre a região no início do século XX, né? Principalmente a serraria ligada à Brasil Railway, né? A ferrovia, a serraria da Lumber, que tinha uma grande serraria em Três Barras e outra em Calmon, né? Ele também o João Maria falava do cavalo de ferro, né? Que largava fumaça pelas ventas, né? Ou seja, é o próprio trem, né? Locomotivo, né? Então, há uma série de visões de João Maria, né? Que falam da necessidade das pessoas serem penitentes. José Maria aparece na região em 1911. Ele é também um sujeito peregrino, né? Mas sobre ele se sabe muito menos. Ele tem uma aparição meio rápida pelo Planalto. O José Maria, ele vivia, ele passa por Palmas e chega em Campos Novos, fica um tempo morando na fazenda do Espenilho, na região do Espenilho, e começa a praticar curas. Em torno de José Maria, né, e das suas curas, é que vai acontecer o primeiro ajuntamento de Itaquá do Sul, ainda não um reduto, né, mas um ajuntamento durante a festa de Bom Jesus, né, em agosto de 1912. É ali que acontece o primeiro atrito com as autoridades de curitibanos, entendendo que em torno de José Maria pudesse se reunir a oposição política ao coronel Albuquerque. As cidades santas, elas são os povoados sertanejos, né? Mas não são meros povoados, né? Eles escolhiam lugares especiais para a construção desses povoados, né? Onde as pessoas do reduto, o chamado Quatro Santos também, se reuniam, né, nas chamadas formas, que eram meios institucionais, onde as pessoas se reuniam para receber, para dar vivas a São João Maria, a José Maria, e também para distribuir tarefas e organizar a defesa do próprio reduto. Durante a guerra isso foi muito frequente. A Virgem em si, né, durante o contestado, em diferentes redutos, né, foram surgindo outras virgens, né, e a Virgem estava muito mais ligada, não propriamente à idade, nem à condição social das mulheres, a condição sexual das mulheres, né, mas a Virgem era mais um cargo, uma função, né, era alguém que tinha, por sonhos, por leitura de sinais do céu, dos pássaros, mas normalmente por sonhos, alguma ligação com José Maria, né? E as virgens eram conhecidas pelo seu bom aço, né? Uma virgem de bom aço era aquela que sabia prever situações futuras e superar problemas futuros que iam acontecendo pela frente. Os meninos Deus no mesmo caso, faziam o papel das virgens, né? Mas eram meninos que tinham esses papéis. O período de destaque político dessas lideranças religiosas, das virgens e dos meninos deuses, foi muito curto, muito restrito. Não passou de um mês e pouco, né? Foi o tempo
de organização do reduto de Itaquaruçu, né, até o transporte para Caraguatá. Mas com a militarização e o aumento do conflito direto com o exército e com a força policial, há uma tendência à emergência de outras lideranças mais de briga, que eles chamavam de lideranças de briga, e uma diminuição do poder dessas lideranças religiosas, das virgens e dos meninos deuses, né? Parece que a partir de Caraguatá, os sertanejos resolveram manter o corte do cabelo rente, né, como uma forma distintiva, física, né, de identificação do grupo, já, a gente pode dizer, não só do grupo crente, mas do grupo já autocolocado como rebelde. É um grupo que já desafiava as autoridades do município e as autoridades estaduais, né? Então, o corte de cabelo vai ser uma identificação. Há uma outra versão, que é de depoimentos de curitibanos, onde pessoas afirmavam que o coronel Albuquerque, de Curitibanos, procurava os devotos de José Maria e mandava cortar o cabelo, né, como uma forma de castigo a essas pessoas. E aí todos os devotos resolveram cortar o cabelo e se colocar como pelados, né? Então, o peludos ficou sendo o outro lado, né? Ou seja, o lado dos ligados aos coronéis, à ferrovia, né, à empresa norte-americana, ao governo, aos militares, né? Peludos são aqueles que defendem a ordem republicana, né? E pelados são os rebeldes, os devotos e todos aqueles outros que vão aderindo à vida dos redutos, né? O Maurício Vinhas de Queiroz, que é um pesquisador importante, é um dos principais autores sobre o contestado, eu acho, na minha visão, ele comete um pequeno pecado no final do livro dele, na conclusão, quando ele chama o movimento sertanejo do contestado como uma revolta alienada. E aí surge a pergunta, alienada em relação ao quê? Né? Porque em todo o movimento é muito claro para os sertanejos contra quem que eles estão lutando, né? Embora o discurso religioso de Guerra Santa, né, esteja presente sempre, né? Então há no mundo do contestado uma espécie de uma síntese entre o descontentamento social e o discurso messiânico, o discurso religioso, né? No momento em que eles defendiam os quadros santos e faziam crescer o seu movimento, eles sabiam que tinham que lutar contra os coronéis da Guarda Nacional, que eram os grandes fazendeiros, eles tinham que lutar contra a polícia, o exército, né, e os representantes também da própria Brasil Railway, da ferrovia de propriedade dos norte-americanos, né. Então eles deixaram até em décimas, em poesia, em forma de repente, né, toda uma visão sobre como eles viam o que estava acontecendo no Planalto, que é muito distante do que possa se chamar de uma revolta alienada, né. Eles vão fazer uma crítica muito clara à política de erradicação das populações nacionais do Planalto, né. A abertura, quando a ferrovia norte-americana chega, ela chega ocupando margens amplas de terra, mais de 15 quilômetros de cada lado, regiões que eram já povoadas por caboclos, por pequenos sitiantes, né? E esse pessoal é expulso dessas terras, né, para a exploração da madeira e para a colonização com imigrantes europeus ou descendentes de imigrantes europeus aqui do Brasil, né? Então há vários bilhetes encontrados entre sertanejos mortos, né, também indicando isso, né, que tudo era feito para o pessoal da Europa e não
o povo daqui, né? Então, eles sabiam muito bem as bases, né, gerais da luta em que eles estavam envolvidos, né? Agora, como era um grupo originalmente muito heterogêneo, o grupo rebelde incluía devotos iniciais de José Maria, oposição política aos coronéis de Curitibanos, Campos Novos, Lages, Canoinhas, né? Porto União, chamada União da Vitória, na época, era uma cidade só. Então, reunia a oposição política a esses coronéis. Os antigos federalistas também tinham uma presença muito forte nos redutos. Os sertanejos que perderam suas terras para o Brasil Rei, ou seja, todos esses grupos vão se reunir em torno dos Quadros Santos, né? E o discurso da Guerra Santa vai unificar os objetivos de todo esse pessoal. Vai dar um sentido de organização para a sua vida dentro das cidades santas, né? E também no sentido de continuidade da luta contra os peludos, contra os adversários, os representantes da ordem republicana vigente. Na organização dos redutos, né, o que vai acontecer é algo semelhante ao que aconteceu em Canudos e também em outros movimentos sertanejos do Brasil. Ou seja, os redutos têm uma organização inicial muito semelhante à festa sertaneja. E a festa sertaneja, todos contribuem para que todos possam usufruir, né? Há uma frase que é atribuída a José Maria, que dizia que quem tem mói e quem não tem também mói, e no fim todos ficam iguais, né? Moer, no caso, é de moer o milho no pilão, né? Então, aquele que tinha, levava para o reduto, né, os seus recursos, os seus gêneros, esvaziavam os sítios, né, levavam os animais, muitas vezes até faziam retornos aos sítios para colher alguma mandioca, milho que ficou plantado, alguma coisa, né, mas contribuía com tudo, né? E não são poucos os sertanejos que deram todas as suas poupanças, né, para a vida no reduto, né? Assim como existiam lá no reduto outras pessoas que não possuíam mais terras, que tinham perdido e que não possuíam nada para comer, né? Então existia uma espécie de uma economia pelada, né? Uma forma de organização chamada economia pelada, né? Ou um comunismo caboclo, né? Onde há uma distribuição dos bens, principalmente dos alimentos, né? Mas ainda nessa economia pelada ainda existia a noção de propriedade sobre os cavalos e sobre armas, né? Isso as pessoas conservavam, né? Como o cavalo de fulano, ciclano, armas, né, pertencentes a determinadas pessoas, né? Ou seja, não, e havia também alguns níveis não era um igualitarismo extremo, né? Existiam algumas pessoas com mais posses, né? Há uma versão corrente, né, que é atribuída ao Teleme, que é o Telêmaco Ramos, pai do Adeodato, num depoimento colhido pelo Douglas Teixeira Monteiro, né, em Curitibanos, em 1972, uma versão de que os sertanejos não permitiam a circulação de dinheiro nos redutos, né? Mas isso não é muito claro, porque há vários outros relatos onde as pessoas falam da circulação do dinheiro nos redutos, inclusive da tributação, ou seja, os chefes faziam com que as pessoas oferecessem dinheiro através de uma espécie de uma benzedura do dinheiro, né? Isso eu obtive um relato assim. Ou seja, o Adeodato, na fase final, ele precisava reunir mais recursos para a defesa, né? Então, no reduto de Timbó, ele chama todos os sertanejos e manda todos apresentarem o dinheiro para ser benzido, né? Então, depois de ser benzido o dinheiro, metade ficava com os comandantes, outra metade voltava para os sertanejos, né? Ou seja, uma forma de tributação dentro do Quadro Santo, né? Todos sabiam que aquele dinheiro do reduto, né, era importante para comprar armas e alimentos de fora, né?
apesar do cerco do exército, os sertanejos sempre mantiveram relações com comerciantes da região, né? O coronelismo no Planalto, ele tem especificidades, né? Porque há coronéis fortes e há coronéis não tão fortes assim no Planalto de Santa Catarina. Há toda uma tradição do poder local em Lages, por exemplo, muito forte, que contrasta, de certa forma, com a instabilidade política de curitibanos, que não é só do início do século XX, é anterior também, né? Há uma constante disputa pelo poder em curitibanos. Já no período do Império, né, quando foi criado o município, e depois também na virada para a República, né, o poder do coronel Albuquerque, aquele que é considerado por muitos como o que provocou a fuga inicial de José Maria, o poder do coronel Albuquerque, ele era bancado pelo coronel Vidal Ramos de Lages. O coronel Vidal Ramos, no início do século XX, era vice-governador, na prática governador em exercício, porque o governador era Lauro Miller, que preferia ficar no Rio de Janeiro, né? Então a aliança do Albuquerque, mesmo sendo fraco politicamente com os curitibanos, sendo bancado pelo coronel Vidal, né, acabou por transformar, né, vamos dizer assim, a sua presença na prefeitura de Curitibanos em algo permanente, né. Os coronéis, eles tinham a sua força não só na propriedade da terra, né, mas também por esses laços de compadrio com outros coronéis, né. O coronel Albuquerque era 3 vezes compadre do coronel Vidal Ramos, né, ou seja, ele tinha 3 filhos batizados pelo coronel Vidal Ramos, né. E internamente, né, o poder do coronel, ele se consolidava na prática, nem tanto pelas eleições, mas mais pelo número de homens armados que ele tinha à sua disposição, né, inclusive para conseguir votos na época das eleições. Eles, em cada município, chefiavam o diretório local do Partido Republicano, né, porque os coronéis vão exercer as suas formas de pressão, o seu poder, dentro da estrutura do Partido Republicano. O governador do estado é mais um coronel, né? Mas ele é um coronel que precisa partilhar o seu poder com os coronéis do interior. Muitas vezes a força estadual não consegue fazer vigorar, né, no interior a vontade do governador, porque quem manda no interior são os coronéis. Ou seja, o poder do governador no interior é muito limitado. Inclusive, os cargos estaduais, como fiscais de impostos, delegados de polícia, todos esses eram nomeados pelo governador, mas mediante indicação do Partido Republicano local. No entanto, portanto, dos coronéis, né, em cada local. A maior parte da guerra do contestado aconteceu em território catarinense não contestado. Então não é um nome muito adequado, assim, a rigor, né? Também o fato de chamar contestado não quer dizer que a guerra foi entre Santa Catarina e o Paraná, né? Não foi, né? Então esse nome foi dado pelos militares, né? Os militares deram o nome de guerra do contestado porque sabiam que estavam vindo para uma região, né, onde uma parte do território, né, era contestado, era disputado entre o Paraná e Santa Catarina. Mas a maior parte dos quadros santos e do conflito aconteceu em território catarinense, né? Então o nome que se consolidou como Guerra Sertaneja do Contestado, né, eu acho que pode ser entendido assim, como um conflito, né, próximo à região contestada. O combate do Irani foi o único propriamente a acontecer no lugar contestado, né? Mas curitibanos e todos os redutos de Taquaraçu, Caraguatá, Santa Maria, né, os principais ocorreram em território catarinense, né?
não concordo, né, que haja uma identidade cabocla. Isso não há assim uma identidade cabocla tal qual essa que se fala do homem do contestado, né, como se o homem do contestado fosse uma identidade. Isso é muito uma construção política, né, uma construção de identidade que não tem correspondência com a realidade, né? Ou seja, no contestado há diferentes homens, né? Diferentes perfis sociais, né? Diferentes preocupações, né? E em vários momentos o conflito do contestado é usado hoje mais como uma mercadoria turística, né? Como um evento do município X ou do município Y, né? Para fazer com que ali se tenha uma corrida de turistas, né? Então, um movimento social que questionou profundamente a ordem existente há muitos anos atrás, hoje ele é visto como algo quase que pasteurizado, né? Ou seja, que perdeu os seus significados originais, virou uma série de ícones e de rituais que as pessoas fazem, né? Porque o sertanejo tem que ter o chapéu com a fita de João Maria, um cruzeiro, né? E tem que ser um devoto e tal, mas isso completamente descolado do movimento rebelde do contestado, que sabia muito bem, claramente, contra quem estava lutando, né? E pelo que estava lutando. Estava lutando eles lutavam, antes de mais nada, pela liberdade, para construir uma vida própria deles, para ter o domínio sobre o seu destino, né? Não estavam fazendo esse tipo de evento para ficar na memória da vaidade de cada município e de cada prefeito. O movimento do contestado, ele continua hoje repercutindo, de certa forma, né? Porque todos os processos que deram curso ao movimento do sertanejo, né, tudo aquilo que formalmente as pessoas chamam as causas da guerra do contestado, né, tudo isso continua, de certa forma, ainda como uma ferida aberta no interior, no sertão do Brasil, né? Então a questão da terra ainda não é uma questão resolvida no Brasil. A prepotência de alguns setores do poder local, os chamados coronéis, mesmo não existindo mais a Guarda Nacional, né, os coronéis em alguns lugares do Brasil ainda existem, né, e mesmo em Santa Catarina, né. Então a política local feita através do domínio da violência, de capangas e a serviço de grandes proprietários, isso é um problema ainda colocado para todo o Brasil hoje, né. Então, nesse sentido, a guerra do contestado ela é ainda um tema importante para a sociedade de hoje. Os próprios sem terra de hoje procuram, isso sim, né, uma identidade para o seu movimento, né, no passado de luta, tanto de Canudos como do contestado, né, como de todas as lutas do povo brasileiro do passado. Eles reivindicam isso, né, e eu acho que é legítimo que possam reivindicar isso. Embora os habitantes dos atuais acampamentos e assentamentos não sejam exatamente a mesma população que viveu nos redutos, né, e nem são descendentes exatamente dessa mesma população. De qualquer forma, a questão da terra, como é uma questão não resolvida ainda no Brasil, né, há sim essas ligações que podem ser feitas, né, não diretamente, né, porque também os sem terra não vão construir quadros santos, né. O objetivo deles de reforma agrária é outro, ele é um objetivo muito mais secularizado, né, embora não tenha perdido aquilo que eles chamam de mística da terra, né. Mesmo hoje, os sem terras ainda têm uma certa conotação religiosa no movimento deles, né. No estudo do contestado, há duas armadilhas
Uma armadilha da historiografia e outra que podíamos dizer armadilha da memória mesmo. A armadilha da historiografia acontece, por exemplo, em relação a uma antiga afirmação presente já no relatório do general Setembrino de Carvalho, de que participaram da reta final da construção da ferrovia de 8.000 a 10.000 trabalhadores de outros estados do Brasil. E que esse pessoal, depois de trabalhar na construção da ferrovia, ficou atirado pelo sertão e que boa parte desse pessoal ingressou nos redutos e foi fonte da rebeldia do contestado. Procurando as fontes sobre a construção da ferrovia e sobre o próprio movimento sertanejo, não há nenhuma liderança que tenha origem nesses trabalhadores vindos de outros estados. E que grande parte dos trabalhadores da Estrada de Ferro eram da própria região do Planalto Catarinense. Muitos poucos vinham de outros estados. Então isso é reproduzido pela historiografia de forma acrítica, sem um maior exame das fontes. A armadilha da memória se prende muito mais à memória do último chefe caboclo, o Adeodato. O Adeodato, até hoje, no Planalto Catarinense, tem uma memória demonizada. Ele é identificado como um indivíduo cruel, sanguinário, responsável por matanças dentro dos redutos, algo que foi exagerado ao extremo, até pela tradição oral. Inclusive por pessoas que viveram nos redutos, dão esse depoimento sobre Adeodato. Ou seja, que os prisioneiros só seriam devolvidos e soltos para voltar para suas fazendas e suas residências de origem, desde que fossem afiançados pelos coronéis da Guarda Nacional de cada município e pelos juízes municipais também, pelos juízes de direito em cada comarca. Então, os sertanejos sabiam que deviam se apresentar num ato de contrição aos coronéis e demonizando a sua antiga participação. Ali, naquele momento final, dezembro de 1915 a janeiro de 1916, 10.000 pessoas se apresentam. 4.000 em Canoinhas, 6.000 em Curitibanos. Quase todos afirmam o mesmo discurso, a mesma ladainha. Estavam à força vivendo no reduto e sob o comando do chefe Adeodato. E passaram a demonizar a memória de Adeodato a partir daquele momento para ter a senha da sua liberdade e a aceitação de volta por parte dos coronéis. Então a demonização da memória do último chefe rebelde, do Adeodato, até por parte dos próprios sertanejos que participaram do movimento, acaba por trazer para a memória local e para a historiografia também um problema ainda não resolvido, que é uma condenação geral do movimento, uma espécie de síndrome do fracasso sertanejo, que foi algo exagerado por essa memória de rendição.